Seja bem-vindo à Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul. Há 50 anos, Deus começou a nossa história, através de um casal, pastor Eliseu e pastora Ducila. Na verdade, a nossa história começou antes dos 50 anos. Começou com o chamado do casal. Ainda muito novos, com 18 anos, moravam no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. O pastor Eliseu era muito bem empregado no Banco do Brasil e ajudava a dirigir a igreja juntamente com os missionários suecos. Em uma noite, ele teve um sonho. Sonhou que estava em uma praia de braços cruzados. Na sua frente, um mar de fogo, e as pessoas nas ondas gritavam por socorro. Ele acordou aos prantos, e quando caiu de joelhos do lado da cama, a pastora Ducila o acalmou, e então ela perguntou: "O que foi, marido?" E ele contou o sonho. E ela disse: "Você sabe que é Deus te chamando para o santo ministério." E a resposta dele foi: "Se eu aceitar, a pessoa que eu mais amo irá sofrer muito na vida, e essa pessoa é você." E a resposta dela a ele então foi: "Mas pode dizer sim, porque aonde você for eu vou também. Eu estou junto com você." A partir de então, Deus os enviou para uma cidade chamada Tarauacá, no Acre. 6 dias de barco. Chegaram lá e começaram a pregar o evangelho. Todos os dias levavam uma caixa de madeira para a praça da cidade, subiam naquela caixa e pregavam o evangelho. Durante 6 meses pregaram e ninguém aceitou a Jesus. Gastaram todas as suas economias e foram morar então em uma casa de tapera, na beira de um riacho. O pastor Eliseu pescava durante o dia para tentar comer algo à noite. E todo dia, às 6 da tarde, levava um caixote. Ela cantava um hino da harpa e ele pregava o evangelho. Assim então, passaram-se, como eu disse, os 6 meses e ninguém havia aceitado Jesus. Em uma noite, alguém desesperado bateu a porta da casa do pastor Eliseu e da pastora Ducila. Era o dono do mercado da cidade. Estava pedindo ajuda porque a sua mãe era a única coisa que ele tinha e ela havia falecido. E então, ele perguntou para ele: "Você é o pastor que prega todos os dias na frente do meu mercado e você diz que o seu Jesus ressuscita os mortos. A minha mãe está deitada na cama morta e eu não tenho o que fazer." E a resposta do pastor Eliseu então rapidamente foi: "Eu vou até lá e a sua mãe irá ressuscitar em nome de Jesus." E assim aconteceu. Naquela noite ele orou por aquela mulher, mais de 200 pessoas aceitaram a Jesus e ali Deus começa um frutífero trabalho. Assim, muitos anos se passaram, muitas histórias aconteceram, muitos milagres, sinais, maravilhas. A igreja é estabelecida tanto no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, em toda a região norte. E o pastor Eliseu então é designado para um lugar chamado Campo Grande. E assim o pastor Eliseu e a pastora Ducila chegaram até esta igreja. Depois da chegada do pastor Eliseu e da pastora Ducila a Campo Grande, muitas coisas aconteceram. Mais precisamente no ano de 1972, foi inaugurada a Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul. Nosso primeiro endereço era na antiga rua Marechal Deodoro, número 65, ou como nós conhecemos, a antiga Descaltol. Lá então, o trabalho cresce muito, se desenvolve muito. E o pastor Eliseu, sem espaço, começa a fazer os cultos e as grandes santas ceias na rua. Num desses dias, uma senhora da igreja, no momento da ceia, em que estava com um cálice nas mãos, foi atropelada, infelizmente, por um homem bêbado. Antes do culto terminar, chega a triste notícia de que ela havia falecido. Aquela situação entristeceu muito o coração do pastor Eliseu, que naquele dia pegou o carro, andou poucas quadras e chegou na frente de um grande terreno, abandonado, cheio de mato, algumas pedras. Desceu do carro, entrou dentro daquele terreno e a pastora Ducila, apavorada, disse: "Pastor Eliseu, meu marido, saia de dentro desse terreno. Aí deve ter cobras, escorpiões, aranhas, você pode sofrer algo." E ele disse: "Não, Ducila, eu quero que você desça juntamente comigo, porque aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará." E eu escolhi no meu coração que este é o local da nova igreja. Então, o pastor Eliseu ora no sábado à noite. Na segunda-feira de manhã, um homem liga para ele e propõe um negócio. Gostaria de comprar o terreno e o local onde está a igreja. Ele queria montar uma revendedora de carros. E então o pastor Eliseu pergunta o que ele teria em troca. Ele oferece uma Kombi, um pouco de dinheiro e 2 terrenos que ele tinha um pouco para cima da igreja. O pastor Eliseu, nessa segunda-feira, combina de encontrar ele às 9 horas da manhã na frente dos terrenos. E para espanto das outras pessoas, mas não de Deus, os terrenos que ele queria trocar no local da igreja eram exatamente os terrenos nos quais o pastor Eliseu havia orado
no sábado à noite. E assim então, a igreja mudou para o endereço Rua Dr. João Rosa Pires, 482, aonde nós estamos. 90 dias para construir o templo, pelo menos a primeira etapa, e inaugurar o templo. E assim foi feito. E um grande mover de Deus aconteceu num domingo de manhã, quando cada irmão pegou um banco nas costas, subiu a Avenida Afonso Pena, com uma banda da igreja tocando na frente, e Deus fez um grande mover, com manifestações do Espírito Santo, com vários crentes sendo renovados e batizados pelo Espírito Santo. E assim então a igreja foi estabelecida aqui. Desde então a igreja cresceu grandiosamente. O pastor Eliseu, com 5 filhos, todos eles enganjados na obra de Deus. Mas para Campo Grande, Deus escolhe um deles, o pastor Eliel Araújo de Alencar, que dá seguimento na obra. E através da sua liderança, muitos obreiros são formados, muitas igrejas são estabelecidas. E a igreja se estabelece nos 4 cantos do mundo, através de países, em toda a capital, em todo o estado e em todos os lugares aonde tem uma Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul, uma igreja erguida, com as mãos de Deus e o Espírito Santo a direcionando. Muitas coisas aconteceram desde então, até chegarmos nos dias de hoje. Deus continua contando essa história nos dias de hoje, mesmo depois de 50 anos. A nossa igreja hoje é pastoreada pelo pastor Eliel Araújo de Alencar. E assim como tem sido ao longo desses 50 anos, a igreja tem, graças a Deus, participado de um grande crescimento, não só físico, como espiritual. A igreja tem avançado. Hoje nós estamos estabelecidos em todos os locais de Campo Grande, em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul, em alguns estados desta nação e também ao longo de 25 países. A nossa igreja não tem indício ou sinal nenhum de que vai parar na história. Muito pelo contrário, ela continuará caminhando a passos largos em direção ao céu. Mesmo depois de muitos acontecimentos, muitas lutas, perdas irreparáveis, de pessoas inestimáveis, ainda continuamos firmes na fé. Hoje a igreja, ela caminha em sentido ao progresso. Enfrentamos uma reforma grandiosa no nosso templo matriz, abertura de muitos campos, o progresso em cada cidade, em cada local, independente se a cidade é pequena ou se são em grandes estados ou em grandes países. A Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul está lá, com a mesma tônica destes 50 anos, com o Espírito Santo na nossa frente, a palavra sendo nosso guia. Ainda estamos aqui para pregar o Evangelho até o último dia, até a última criatura. Nós queremos que você faça parte dessa história cada vez mais. Por isso, eu quero te fazer um grande convite. No dia 2, 3 e 4 de setembro, mais um capítulo dessa história estará sendo escrito. E eu gostaria que você fizesse parte deste capítulo. Será no Shopping Bosque dos Ipês, uma grandiosa festa para celebrar os nossos 50 anos. Tudo que Deus tem feito e tudo que Deus ainda irá fazer nos próximos 50 anos da nossa história. Você não pode ficar de fora. Afinal de contas, você faz parte desses 50 anos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.